Agora sim. Olá, olá. Olê, olá para todo mundo que está entrando aí. Estamos ao vivo aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, nos canais do ICL Notícias, nos canais do Edu Moreira, ao vivo para debater mais uma vez nessa semana as grandes questões que envolvem a tragédia política, social, econômica, neoliberal do que é tudo que vem acontecendo no Rio Grande do Sul e que revela também ao Brasil e ao mundo que o abismo é muito maior, mas que a resistência popular também é sempre mais impressionante do que os neoliberais imaginam. Ou seja, é preciso que a gente debata e debata cada vez mais aquilo que nos assola desde o início da primeira modernidade, diríamos assim, os historiadores e historiadoras, que envolve essa história da expansão, né, daquilo que é o capitalismo mercantil europeu, e que desemboca, como a gente bem sabe, na devastação do mundo urbano, industrial, da Revolução Industrial, e que atinge nos séculos XIX e XX os píncaros. Não há um único lugar no planeta Terra que não seja fatiado, colonizado, neocolonizado e explorado pelas grandes potências daquilo que a gente chama do capitalismo avançado tardio. E tudo isso hipoteca nossas chances de sobrevivência nesse planeta, colocando em risco não só toda a casa comum, como diria o velho Francisco, chamado de comunista, mas também hipoteca as chances de sobrevivência da própria condição humana. Por isso, o ICL, nessa semana, vem debatendo com nomes consagrados e ativistas da linha de frente do Rio Grande do Sul, que vão debater aqui aquilo que interessa, aquilo que não é debatido nos noticiários da grande imprensa, e ouvir efetivamente nesse grande divã doloroso e coletivo do Brasil as vozes que interessam. Por isso, eu tenho a alegria de e a responsabilidade nessa semana receber todas essas pessoas para debater aqui. A essa altura você já sabe, eu sou o Lindener Pareto, historiador, no Brasil que tem um intenso e violento passado pela frente, e sou também aqui o nosso curador acadêmico no Instituto Conhecimento Liberta, e tenho a alegria de hoje receber para ouvir, para debater, duas grandes figuras que eu admiro muitíssimo. Uma delas é Márcia Tiburi, filósofa, que dispensa apresentações, mas ela vai se apresentar a vocês, e que também terá aqui como debatedora e colega aqui de debate hoje a caríssima cacica Querechu. Sejam muito bem-vindas, minhas caríssimas, aqui ao ICL, aos debates que nos interessam a tudo e a todes. Começando aqui pela cacica, um salve inicial, se apresentando para o nosso grande público, e depois a Márcia Tiburi. Olá. Olá, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer, por poder estar aí levando a minha voz. Nesse momento tão difícil e tão crítico que nós estamos atravessando. Eu sou Querechu Taquá, esse é o meu nome em Guarani. O meu nome no civil, como a gente fala, é Alice. E o nome Guarani é muito importante para nós, porque ele é dado a nós, num batizado pelos mais velhos, que é o nome que vai fortalecendo nós aí na nossa caminhada. Atualmente, nesses quase 5 anos, eu coordeno o Centro de Referência Indígena do Rio Grande do Sul, do qual faz um debate muito rico e muito necessário, que é sobre as retomadas indígenas, as mulheres indígenas, falta de políticas públicas para nós, para os nossos corpos territórios, e o matriarcado. Então, aqui a gente também luta contra o patriarcado, e sim, meus caros, infelizmente, nós temos também o patriarcado indígena. Afinal de contas, essa herança atravessou violentamente, atravessa ainda os corpos, dos nossos parentes. Então, por enquanto, é isso. E agradecer muito por poder estar aqui, Pareto, agradecer a Márcia, que a gente admira muito, assim, a gente fica se admirando ao longe, e hoje podemos estar juntas aqui neste debate tão rico e tão caro para nós, população indígena, mulheres indígenas Guarani. A EVT. A EVT, aprendi com você recentemente, muito obrigado. A alegria é nossa de poder receber você aqui, cacica, e ainda mais junto com a Márcia Tiburi, que eu não escondo de ninguém, uma das minhas pessoas preferidas no mundo. Então, Márcia Tiburi, é com você. Bom dia, já é mais de meio-dia. Bom dia, muito obrigada, Lindner, pelo convite para essa conversa com a Querechu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês dois. Feliz nesse sentido, desse
desse momento de conversa, de estarmos sãos e salvos, mas estamos todos desolados, arrasados, literalmente. Temos um fim de mundo aí para administrar, então vai ser um prazer escutar vocês e fazer essa troca de ideias. Vamos nessa. Queria aqui chamar a nossa audiência, que acabou de sair do Rolê ICL com o Guga Noblar e com o nosso glorioso e querido William de Luca. Fiquem conosco aqui, nossa grande audiência, são milhares de pessoas vendo a gente ao vivo. Vamos curtir, compartilhar e fazer viajar aqui as palavras da Querechu e também da Márcia Tiburi. E vamos para o debate. Bom, eu vou, assim, né, no fluxo da consciência, estar aqui para ouvi-las. Então, começando com a nossa querida Cacica, eu acho que você pode ficar à vontade para dar a letra aqui do que interessa na sua perspectiva sobre essa tragédia política que, no fim das contas, assola a população indígena, como diz você, Krenak, Guajajara e companhia, no mínimo desde 1500, né? Para alguns, desde 1498, um pouquinho antes ali, quando os colonizadores espanhóis e portugueses estavam na região nordeste ou norte da América do Sul, né, Querechu? Então, acho que a gente pode começar fazendo aí uma síntese, né, da questão indígena no Brasil. As pessoas às vezes não sabem, né, e falam que nós somos os primeiros brasileiros. Então, nós somos os primeiros habitantes de Abya-Yala. E, claro, temos aqui esse continente que foi aí chamado de Brasil, né? Mas nós somos os últimos a ser considerados cidadãos brasileiros, porque nós fomos ser considerados cidadãos brasileiros em 1988. Né? Então, para falar de crises climáticas e políticas, para falar de etnocídio com o meio ambiente também, porque a gente fala sobre isso também, né? Porque para nós indígenas, corpo-território, território é onde estivermos, e neste território a gente a necessidade de ter tudo nele, e a gente sabe que não tem tudo nele. Né? E aí vamos pontuar pela questão dos territórios indígenas que estão para ser demarcados ou que devem já estar em um processo de demarcação. Né? E qual é a principal queixa da questão de territórios indígenas demarcados ou que estão para demarcação? É de que não tem sustentabilidade dentro desses territórios. Não tem uma água potável, não tem uma terra fértil, o solo está contaminado. A questão das árvores, a questão desse aquecimento todo que a gente tem visto é em função do desmatamento, né, sem haver reflorestamento. Então, a gente fala de, para nós, na nossa perspectiva, na nossa visão, falar sobre essa crise climática e política que está assolando o estado do Rio Grande do Sul é falar sobre tudo isso, sobre a falta de território e que o território também que se tem, ele não é produtivo, ele não é sustentável, ele é um território que, na realidade, não é frutífero. Né? E aí acontece o que está acontecendo agora. Né? E o recado que a Mãe Terra tem para nos dizer é o seguinte: é o momento, e eu já venho falando sobre isso há muito tempo, é o momento de que as pessoas comecem a olhar para este solo que elas pisam. Porque o ser humano, né, ele acha que ele é o invencível, que ele é o maioral e que ele está acima de tudo isso, inclusive acima dos saberes das populações indígenas, né? Porque nós somos completamente invisível e quando a gente fala alguma coisa sobre meio ambiente, sobre as coisas que vão acontecer, não, lá já vem esses índios, né? Que era assim que falava, lá já vem esses índios querer inventar coisa, né? Falar que vai dar aquecimento global, que não pode desmatar, que tem que preservar, que tem que cuidar. O resultado é esse, a Mãe Terra diz, é o momento, é mais um aviso, né, de que as suas camadas foram e estão sendo o tempo todo, violentadas, né? Há um desmatamento muito grande, há uma contaminação de solo, há uma contaminação da água potável, e sem isso, nós estamos agora, nesse momento, sentindo, e há 20 e poucos dias atrás, o que é que pode acontecer, infelizmente, permanentemente, se a gente não encontrar agora uma solução. E eu não estou falando só de política pública, eu não estou falando só da parte política, eu estou falando da sociedade também, porque o comportamento da sociedade também nos leva a isso, e a falta de políticas públicas e de cuidado também, o desmatamento
a contaminação do solo e a não preservação de territórios, sim, com toda a sua biodiversidade, nos levou a isso. E agora, o que é que nós vamos fazer? E se não for agora, quando? Vamos morrer? A Mãe Terra está com as suas camadas machucadas, mas ela ainda tem vida. Afinal de contas, ela é, sim, quem a gente deve honrar e quem está aqui abaixo. Né? E com tudo isso, nesses 524 anos de invenção deste Brasil, né? Ela se mantém e consegue se manter por mais tempo. Mas aí não será para todos habitar. Esse é o recado. Melhor recado impossível, minha querida. Muito obrigado. Márcia, direto para você, que é essa filósofa que, no fim das contas, interpreta o mundo não só ocidental, mas também em função do sul global, e que conhece profundamente o autoritarismo desse país, né? Enfim, minha cara, fica à vontade. Obrigada, Lindner. Que bom ouvir Querexu e começar com essa questão, né? É uma visão de mundo que está em disputa. Eu, aliás, acabo de publicar um livro com esse título, Mundo em Disputa. E é um livro sobre design de mundo, a invenção do mundo, justamente, e a naturalização da distopia, da catástrofe, da destruição. É um livro para refletir sobre a destruição. Quando a gente reflete sobre isso, o diagnóstico é inevitável. Nós vivemos numa sociedade patriarcal, capitalista, racista, etnocêntrica, bárbara, violenta, que se estruturou na violência. Querexu é uma sobrevivente de uma história, assim como as mulheres são, assim como os pobres são, assim como as pessoas pretas, e assim por diante. Então, se trata hoje, a meu ver, justamente da gente poder disputar esse mundo. Então, sabemos o que está acontecendo, temos que colocar a nossa visão no lugar hegemônico, a nossa visão ecologista, a nossa visão antirracista, a nossa visão que é uma visão dialógica, que inclui todos os povos desse país, e uma visão que preserva, sem dúvida, o nosso espaço, o espaço onde podemos sobreviver, o que é chamado de meio ambiente, o nosso lugar. Eu gosto muito da terminologia de Abya Yala, já fui muito atacada por isso também, por homens brancos que adoram atacar mulheres, são todos, com raras exceções, predadores, com uma visão de mundo de complexo de Colombo, né, a visão do predador, que olha para os corpos, olha para as terras e pensa apenas todo o tempo em tomá-las para si, né? Mas em relação ao Rio Grande do Sul, vejam só, é a história, estamos aí diante de uma história de uma catástrofe anunciada por especialistas, por técnicos, por ecologistas, gaúchos, que ao longo do tempo foram sinalizando para toda essa catástrofe, o desmatamento, a transformação do estado num deserto, a destruição do Pampa. Obviamente, tudo isso tem a ver com a colonização, por isso, os nossos povos indígenas, ou heterodenominados indígenas, Querexu e o seu povo e tantos outros, tantas outras que hoje vêm lutando, são tão essenciais nessa luta, porque é uma luta pela sobrevivência deles, atacados por esses urbanoides eurocêntricos, e é uma luta também nossa. Hoje é a proteção da nossa vida também que está em jogo, quando esses povos defendem a si mesmos, defendem a nós. Só o homem branco capitalista, racista, capacitista, etc., que no meu livro eu chamo de representante do patrirracial capacitalismo, só esse sujeito é suicidário. Só ele quer morrer. Só ele quer matar todo mundo e depois morrer. Bom, as mortes são físicas e são simbólicas, a morte também é econômica. O que a gente viu acontecer agora foi a entrada com tudo, de sola, em cheio, com o pé na porta, a entrada da lama neoliberal no nosso Estado. Inundou, varreu, lixiviou, carregou consigo a riqueza de muita gente. Então, aquelas pessoas do Sul, inclusive, é bom botar a mão na consciência, e eu tenho
lugar de fala para falar isso. E vou dizer, aquelas pessoas bolsonaristas pobres, aquelas pessoas conservadoras de extrema direita pobres ou de classe média baixa ou de classe média que perderam tudo, estão sentindo na pele o poder e a violência daquilo mesmo que elas defenderam. E que, ao defender, defenderam contra si mesmas. Ou seja, ninguém que seja de classe média, ninguém que seja pobre, ninguém que seja mulher, que seja negro, etc., pode defender o neoliberalismo. E não pode defender essa falácia do chamado Estado mínimo que, segundo minha terminologia, gerou um nano-prefeito de Porto Alegre e gerou também esse microgovernador. 2 mentirosos, 2 cafajestes, 2 sujeitos sem dignidade nenhuma, que chegaram até onde chegaram através de fake news, através de manipulação mental dos outros, de manipulação da pobre mentalidade das populações desavisadas, deseducadas e que fazem parte da massa de manobra desses projetos econômico-políticos. Então, finalizo dizendo que nós precisamos encarar o fato de que homens neoliberais no poder, e também os esquerdomachos, porque eu vou ter que colocar os esquerdomachos nesse jogo, são muito ruins de governo, são ruins de gestionar, são ruins de administrar, são ruins de fazer projeto. Por quê? Porque só pensam em desenvolvimentismo, a ideologia desenvolvimentista, que é menos pior, aliás, do que a ideologia rentista que está na cabeça do Leite Derramado, governador do Rio Grande do Sul. Então, é bom a gente se lembrar disso e saber que os homens são muito ruins de serviço. A era que há de vir será a era do ecossocial feminismo, que envolve todas as mulheres, eu, Querechu e tantas outras mulheres presentes na luta, Manuela Dávila, que também participou aqui desse debate, e de tantas mulheres. E os homens poderão ser auxiliares, como o Lindener Pareto, esse lorde, como outros homens que também conseguem ter a façanha incrível de serem homens inteligentes. Claro que eu estou falando isso desse jeito meio brincalhão, jocoso, para que as pessoas não se assustem, mas também porque eu acho muito importante que o nosso feminismo, que há de vir, que está sendo construído, seja mais bem-humorado, brinque um pouco, e que os homens aprendam também a ficar nos seus lugares, porque no lugar onde eles estão hoje, eles estão fazendo um serviço muito ruim. O que aconteceu no Rio Grande do Sul tem como principais responsáveis um governo de homens mancomunados com, obviamente, os donos do poder econômico, homens políticos, mancomunados com o poder econômico, homens que são patriarcais, que são desmatadores, que são matadores de indígenas. É a história da nossa colonização que vem à tona. Eu venho da Serra Gaúcha, gente, eu sei, eu tenho ancestrais italianos, eu sei do que a gente está falando em termos de história do Brasil. É claro que há muitas exceções, existem muitas pessoas que não fazem esse jogo, muitos homens, inclusive, que não fazem esse jogo, mas é bom a gente falar dessa ferida histórica, política, e agora dessa catástrofe que é climática, que é política, quer queiram, quer não, é política, e é também econômica, para quem precisa da prova da catástrofe climática e política, agora a catástrofe econômica. As pessoas que perderam tudo, que tiveram suas casas carregadas pelo leite derramado do neoliberalismo. É isso. Aprendam. Sinto dizer. E eu sinto-me muito bem ouvindo nessa poesia que você coloca na sua filosofia, além do deboche necessário, e porque o humor é uma visão de mundo, né, que você tem muito bem. Márcia, pensando nisso que você estava falando, incluindo os esquerdomachos, a macharada toda, estava eu ontem entrevistando o Lourenço Cardoso, que é um intelectual negro, professor da Unilab, lá no Ceará, é aqui de São Paulo, e ele estuda a branquitude, né? Ele coloca o branco como objeto de estudo, como os brancos sempre fizeram com os negros e indígenas, por exemplo. Aí a gente saiu daqui, foi tomar um café lá na Pauliceia, no Centrão, aquele concreto armado que é a própria síntese da ideologia do progresso do mundo bandeirante paulista, que chacina indígenas desde o século XVII, como a gente bem sabe, e aí a gente estava andando assim perto do Copan para entrar na calçada e tal, e de repente
aparecem duas senhoras simpáticas conversando, aí o Lourenço olha para mim e fala: "Ah lá, ministra". Aí eu olho assim e não reconheço, né, e chego perto, cumprimento as duas, uma das moças, a Matilde, conhecia o ICL, me conhecia, me abraçou. Aí eu olhei para a ministra e falei: "Nossa, eu não lembro da época em que você era ministra e tal". Ela falou: "Claro, você é um homem branco". Me deu uma traulitada assim, eu, pô, né? Exatamente, né? Foi ministra da Igualdade Racial durante 6 anos no primeiro governo Lula, nos primeiros governos Lula. Dei um abraço nela, a gente riu, mas ela mandou a real, como você bem fez aqui. Em se tratando, então, de pensar, como a própria Querechu estava dizendo agora há pouco, o patriarcado, Querechu, como que é essa questão aí na sua própria vida e militância no Rio Grande do Sul em relação ao patriarcado dentro das comunidades indígenas? Porque a gente sabe também que nessa história das terras baixas da América do Sul, havia outras possibilidades de vida com as mulheres, em função também da lógica das mulheres e da liberdade das mulheres, né? Então, quando eu falo que eu descendo, né, de matriarcado, porque às vezes um questionamento, né, por eu estar no Rio Grande do Sul, por ser um corpo território indígena Guarani em retomada. Por que falo em retomada? Porque eu estou retomando o território ancestral, né? Eu não vim de um processo de aldeamento e agradeço, não pasmem, porque agradeço todos os dias por não ter vivido em um processo de aldeamento, porque não ia dar certo. Então, eu costumo dizer que os encantados e Quinhanderu sabem o que faz na vida da gente, né? Então, os meus pais também não viveram num processo de aldeamento, são do interior da cidade de Pejuçara, que já diz, né, nome indígena, e eu já nasço na capital, né, num bairro da periferia, né? Então, eu tenho uma outra visão e começo a me deparar, né, durante o meu crescimento na periferia, sendo chamada de bugre, de índia, né, quando vou acessar a escola, e acho isso muito ruim, né, e muito doloroso. Né? E a minha mãe e o meu pai sempre tentaram me resguardar, por mais que fenotipicamente não tenha como, né, gente? Porque eu vou dizer o quê? Que eu sou branca? Né? Então, por que eu estou falando isso? Para entender a pergunta que tu me fez, né? Para que as pessoas possam entender. Então, eu cresço achando também nesse meu mundo então distante do processo de aldeamento que ser indígena é o quê? É ruim ser indígena. Né? Nossa, mas ser indígena é ruim, porque as pessoas falam que nós não gostamos de trabalhar, que nós somos sujos, que nós somos bêbados, que nós somos bugre, que nós queremos terra e que a gente não planta, e que a gente não produz. Aí, vejam isso, né? Para uma mulher indígena, um corpo território indígena na periferia, crescendo ali com todas aquelas mazelas também que a periferia traz, né? A falta de acesso, enfim, escutar isso. Aí, quando vai para a escola, ser chamada de índia e escutar a música da Xuxa. E aí, creio eu, então, dentro das minhas possibilidades, que não tinha acessado o processo de aldeamento, que dentro da aldeia seria tudo maravilhoso, que dentro da aldeia todo mundo conviveria, né, naquela sintonia, com aquela harmonia, e que lá, então, seria o mundo, então, perfeito, que é isso que a sociedade passa e que o Estado também passa. Nos territórios indígenas, todos os indígenas vivem bem, não falta alimento, não falta lugar para plantar, tem terra produtiva, tem água potável, tem solo não contaminado e tem preservação da vida e do ecossistema no geral. Não é isso que passam? É isso porque as pessoas me dizem. Até hoje as pessoas dizem para mim. Então, eu achava que, bom, se a gente está na periferia, então a gente está num lugar à parte, ok, né? Mas que lá dentro da aldeia ia ser tudo muito bom, tudo muito maravilhoso. E a minha mãe me dizendo que não, né? A minha mãe me dizendo, não é assim, minha filha. E eu, né, na minha ilusão, eu digo, não, mas um dia eu vou ir, né? Que daí eu dizia para ela, um dia nós vamos ir, então, na aldeia e eu vou entender que tudo é diferente. E aí fomos, né, visitar a aldeia, né, sem contar a nossa história, de dizer que a gente mora na cidade, enfim, na periferia. E eu começo a ver, né, que dentro das comunidades indígenas, tudo aquilo que eu sonhava, entre aspas, né, nunca aconteceu.
E que dentro das comunidades indígenas, inclusive, o matriarcado, ele não existe mais. E que existe, sim, o patriarcado indígena, né? Que, como falei no início, atravessou e atravessa até hoje os corpos dos povos indígenas na região sul. Então, fiquei eu assim, nossa, mas se nenhum dos dois mundos é isso, nem eu que sou da periferia e nem elas que estão dentro do processo de aldeamento, o que é, então, que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, como que eu vou fazer essa retomada, como é que eu vou fazer esse enfrentamento a essa falta toda de políticas públicas, a essa falta de dignidade, vou usar a palavra correta, que as minhas parentas enfrentam dentro das comunidades, e comigo, porque eu sou invisível para a sociedade, eu sou invisível para o Estado, eu nem indígena mais sou, para o Estado e para a sociedade, porque eu falo muito bem o português e vou na faculdade e faço palestras e dou aula e uso celular, né? Estou de roupa. Só para vocês entenderem como é difícil isso. Né? São dois contextos que se alinham e que, de certa forma, deveriam se alinhar e caminhar juntos, mas não é. Então, aos meus 13, 14 anos, que é quando eu já estou mais alinhada nas questões políticas, né, eu começo a acompanhar meu pai na sua militância pela busca, né, do bem viver, das políticas públicas, por busca de dignidade das coisas que a gente não tinha dentro da periferia, que era creche, escola, até o ensino médio e posto de saúde, saneamento básico, esgoto decente, que é o que diz, né, que a gente tem direito pela legislação. Né? Então, vou fazendo essa militância junto com meu pai, vou olhando o outro lado das minhas parentas indígenas da aldeia, né? Mas vou me desanimando, né, gente? Porque isso é normal, tem uma época que a gente desanima, ninguém aqui vai ser militante, ativista e vai estar sorrindo e vai estar feliz o tempo todo o tempo, ainda mais sendo mulher, né? Porque eu já estou sempre nesse lugar de ser mulher. E aí, não é por ser mulher indígena, em primeiro lugar, é o que eu digo sempre, é porque eu sou mulher. Né? Então, eu começo a olhar e ver como é que a gente vai se organizar, como é que eu vou sofrer racismo e machismo e como é que eu vou caminhar para continuar fazendo a retomada do meu corpo território. Né? Sofrendo ataques tanto dos não indígenas, que é os de Uruá, como a gente chama, né? Mas também de determinados setores e segmentos do movimento indígena que se julgam mais legítimo pelo processo de aldeamento. Bom, como é que a gente faz isso? A gente precisa fazer. Né? E estou fazendo quando estou conversando aqui com vocês, estou enfrentando essas questões de patriarcado e de machismo e de racismo, quando a minha voz está, né, sendo levada a outros lugares e a outras pessoas, quando estou no meu território fazendo a defesa dele, quando estou lá dentro da aldeia resgatando as minhas parentas, que sim estão passando por insegurança alimentar e nutricional e por processos de violência e violação. Né? Tudo isso antes e nesse tempo, infelizmente, da questão da crise climática e da enchente. Então, é assim que a gente enfrenta. Estando mostrando que a gente está ali, que a gente sabe o que deve ser feito, e não abaixando a cabeça para o homem, nem para o branco, nem para o indígena, e nem para a sociedade, nem para a falta de políticas públicas, e nem para os governantes, para ninguém, porque se sabe o que tem que ser feito. E eu sempre costumo dizer que o meu corpo e a minha voz são as ferramentas que exaltam aí o que as minhas ancestrais não conseguiram fazer, que é a partir delas que eu estou aqui falando com vocês. Porque quando eu estou falando com vocês, eu não estou falando sozinha. As minhas ancestrais que não tiveram a oportunidade de falar, que foram silenciadas e que foram mortas, elas estão aqui. Quando esta voz está saindo, é com a voz delas, é com a força delas juntas. E elas pedem isso, elas pedem que eu vá para frente, que eu esteja na ponta e que eu faça essa luta e combata essa injustiça, esse genocídio, esse etnocídio, este ecocídio, enfim, todas essas formas das quais tentam diariamente tirar as nossas vidas, seja pela falta de alimento, seja pela falta de acesso, seja pela falta de saúde, seja pela falta de tudo que nós temos, tanto dentro
das comunidades indígenas aldeadas, quanto nas retomadas, nos processos de insurgências indígenas na cidade, nos grandes centros urbanos e nas periferias. Acho que consegui te responder, desculpa o alongamento, mas é que não tem como falar, falaria mais ainda, são muitas coisas, são muitas coisas. Que é isso, estamos aqui para isso, estamos aqui para isso. E ouvindo você, pensando também na Guajajara, no próprio Krenak, né? Ele fala aquela frase de efeito do Guerras do Brasil, né? Que as comunidades, que os povos originários enfrentam no mínimo desde 1500 contra o Ocidente, vamos dizer assim, que é, bom, a gente está, ele diz, a gente está acostumado a resistir a vocês, só que vocês estão agora também destruindo a vocês próprios, né? É uma coisa muito estrutural na história disso que vai se forjar como o Brasil de forma autoritária, sanguinária e assim por diante. Ô, Márcia, sabe o que eu estava lembrando aqui? Que você que viveu também na pele o autoritarismo bolsonarista, o exílio, tudo que você escreveu em função disso e já escrevia antes. O Bolsonaro, quando foi na ONU, num dos primeiros discursos, salvo engano, o primeiro discurso dele na ONU, ele vai até a tribuna em Nova York, da ONU, naquele prédio modernista, Miss Van der Rohe e Niemeyer da vida e tal, e começa a falar que a Amazônia é um patrimônio brasileiro e que o indígena não tem que ter latifúndio, ele quer mesmo se integrar e se tornar civilizado, ele não quer mais ser selvagem. O que essa frase de efeito do Bolsonaro diz respeito, ou como ela se relaciona com o discurso da Querechú e dessa própria história do Brasil? Porque, ouvindo vocês, eu lembro de ouvir dos meus parentes, tios e etc., e em geral sempre os homens, né? Sempre os homens, não só as piadas homofóbicas e machistas, mas índio que usa chinelo, havaiana, short, não é índio mais, inclusive usando o termo índio, né? Nem se falava indígena. Enfim, isso está enraizado na nossa formação, né? Então, Querechú vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso, mas a parte que me compete é o diálogo com essa questão. E eu venho da Serra Gaúcha, né? Eu nasci em Vacaria. Não posso falar muito, porque a última vez que eu falei como eu vi a minha cidade, há muitos anos, eu fui muito atacada, eu virei assim a intelectual, a bruxa da vez. Aí falavam mal de mim na rádio local, assim, ficavam me xingando e tal, aquele negócio todo, né? A análise, e ainda mais uma análise muito, digamos, mais atenta, que bota o dedo na ferida, né? Mais pontiaguda, vamos dizer assim, o pessoal leva mal. Então, eu não sou uma pessoa de muitos rapapés, até me treinando um pouco, né? Para ter um pouco mais de estômago com certas coisas, porque eu acho que é necessário. Eu e o Lula, né? Tem que ter estômago, meu filho. Então, teremos estômago. Mas eu venho desse lugar para dizer, conheço muito bem esse sul do Brasil, sou gaúcha. E conheço esse sul profundo. Tenho muito amor pelo meu estado, muito amor pela minha cidade, muito amor pelos gaúchos. A gente tem, né, pelos brasileiros, né, parece assim que a gente é mesmo irmão, que nem os povos indígenas nos ensinaram, por exemplo, a sermos parentes uns dos outros, né, a nos querermos bem, a querer que o nosso próximo seja alguém respeitado, que tenha sucesso, enfim, tem uma afetividade positiva em relação ao outro. Mas, ao mesmo tempo, isso não nos impede de fazermos a crítica. Isso também não quer dizer que a gente vai querer conviver com certas pessoas, né? Então, posso escutar. Hoje mesmo escutei uns discursos. Eu estou participando de um seminário aqui em Brasília e escutei discursos que eu acho importante de serem escutados, mas não sou eu que vou lá apertar a mão dessas pessoas, né? Porque minha moral, minha ética não me deixa. Mas eu sou uma mera cidadã, certamente, se eu fosse governadora do Rio Grande do Sul ou governadora do Rio de Janeiro, como eu já quis ser, eu faria mais conversas mais próximas e seria mais protocolar, né? Para que dizer tudo isso, né, gente? Para dizer que conheço o fascismo desde dentro. Então, o racismo vivido na família, o preconceito o preconceito antissemita vivido na família,
o machismo dentro da família, a violência de gênero, a violência sexual, a violência racial, a violência capacitista, etnocêntrica, todas essas violências a gente conhece nesses territórios onde a branquitude, e esse é um ponto que eu queria comentar, que eu acho que é importante para os gaúchos que estão nos assistindo, a branquitude, para muita gente do Sul, talvez para 99% da população do Sul, a branquitude foi para 99% da população branca do Sul, né? Não para o resto da população, que também é imensa. Mas 99%, vou salvar alguns brancos aí, as exceções à regra, para essa gente toda, a branquitude foi o único privilégio que restou. Então, imagina aquelas pessoas com profundo complexo de vira-lata, se sentindo as últimas do mundo, se sentindo muito pobre, coitadas, muito humilhadas, aviltadas. Eu também escrevi um livro sobre isso, chama Complexo de Vira-Lata, Análise da Humilhação Brasileira. E não me escapou a questão da humilhação do Sul. Então, esse Sul em que as pessoas têm uma sensação de que se deixam tratar a pontapés, de que não valem nada, de que não tem lugar, de que estão à margem de alguma maneira. E isso sobe a cabeça das pessoas através desse complexo de vira-lata. E o complexo de vira-lata produz coisas do tipo madamismo. Então, mulheres, é muito comum mulheres com complexo de vira-lata. Mulher sem biografia, mulher sem história, mulher de marido, né? É muito comum, não estou falando, portanto, que são as populações mais pobres, nem as populações pretas, femininas, enfim, que tem esse complexo de vira-lata. Quero dizer, quem tem o complexo de vira-lata é justamente a burguesia que se agarrou na branquitude porque só tem a branquitude. Aí você pode colocar uma burguesia, uma pequena burguesia, média burguesia e a alta burguesia também. No Brasil, o sentimento, aquele desejo, né, de ser distinto dos outros, de não parecer pobre, de não parecer indígena, de não parecer mulher preta, de não parecer mulher parda. Tem isso, né, gente? Tem isso entre nós. De não parecer mulher, inclusive, que tem muita gente que acha que é uma puristeria, mas na verdade é uma vontade de fugir da posição marcada, né, para ser capturada, caçada, aviltada e submetida dentro de um jogo sadomasoquista, que é o jogo do nosso país. Bom, então, quando Bolsonaro fala esse tipo de coisa, óbvio, ele é forjado nesse tipo de retórica. Essa é a conversa do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, né, gente, é óbvio que ele joga para a torcida, porque ele sabe que isso aí faz efeitos de poder. Eu estou aqui em Brasília, aliás, para falar da violência decorativa, né, essa violência ornamental. É o que foi usado ontem no Congresso Nacional. Aqueles lobisomens da política, eles fazem um uso estratégico da violência, uma violência que é ora física, ora simbólica, mas é uma violência sempre psíquica. Então, xingar, maltratar, aviltar, dizer os maiores absurdos, impropérios, desumanos, tudo isso que é da ordem do discurso grotesco, é também da ordem do discurso do desqualificado, porque esses caras são muito incompetentes. Como é que o Sebastião Melo, ganhou a eleição da Manuela Dávila? Manuela, aquela deusa, aquela pessoa incrível, aquela política de mão cheia, aquela mulher preparada, aquela mulher culta, bonita, inteligente, que dá assim, orgulho na gente, perdeu para quem? Ela foi derrotada, ela não perdeu, né? Ela foi derrotada por um homem tosco, ignorante, que se faz de grosseiro, sendo um grosseiro ainda se faz parecer mais grosseiro do que é, que criou fake news junto com a sua corja, aquela fake news de comunistas vão comer carne de cachorro. Pelo amor de Deus, tinha um caminhão que passava na periferia. E, gente, eu conheço o Rio Grande do Sul, eu conheço gente que acredita nisso. Que acredita que existe comunista e que acredita que comunista come criancinha. Ou seja, tem o comunismo imaginário preenchendo o vazio dessas pessoas. O vazio dessas pessoas, porque são pessoas, infelizmente, que precisam de psiquiatria, de psicanálise, e, no entanto, a democracia,
que degenera muito facilmente em demagogia, oclocracia, asnocracia, né? A onagrocracia, onagrocracia, como dizia o Benedetto Croce. Então, esse governo dos asnos urrantes, que berram e gritam, essa gente chega ao poder fazendo a cabeça, manipulando a cabeça do povo ignorante. E aí, claro, tem um projeto de país nisso, um projeto de um país falhado, de um país cancelado, de um país destruído. No fundo, eu estou agora traduzindo um livro lá de uns franceses sobre capitalismo e pulsão de morte. No fundo é assim, o patriarcado não tem outro desejo senão a matança. Tem um gosto e um gozo em cima de ver a morte. Eles começaram com os indígenas e assim seguem, os defensores de direitos humanos e dos direitos da natureza, seguem matando os jovens negros, a matança de mulheres. Tudo isso está reunido no mesmo princípio de morte ao outro. E aí, gente, isso é tudo complicado, né? Alguém vai dizer, alguém que não entendeu nada também vai dizer, isso aí não é a língua do povo. Pois é, gente. Quem está falando a língua do povo, desde que o povo foi descerebrado e não consegue mais pensar criticamente? Quer dizer, quem é que mantém ainda a lucidez nesse processo? Né? Tem tudo isso para a gente pensar. Quando chega um Bolsonaro, por isso que eu avisei, eu escrevi um livro chamado Ridículo Político, gente, que foi publicado em 2017. Antes tinha aquele Como Conversar com Fascista, que saiu em 2015. Eu estou avisando essas coisas há muito tempo. Eu avisei, Bolsonaro vai ser presidente. Aí diziam, sou exagerada. Eu estudo algumas coisas que me fazem ter vidência política. As pessoas deviam me escutar mais. Mas hoje eu sou, assim, uma mera professora independente, lutando pelo dia a dia, né? Como 99% dos brasileiros, né, gente? E agora no Rio Grande do Sul, deixa eu só falar mais uma coisa, pelo amor de Deus, gente, que isso aqui não pode ser deixado de lado. O nosso estado nunca foi rico, mas teve uma mística da riqueza daqueles grandes estancieiros, né, que ainda existem. Como sempre, os 1%. Aquelas poucas famílias que detêm o poder territorial, econômico e político no Rio Grande do Sul. Aquela gente que não faz parte do nosso mundo. E aí, ok, tem essas pessoas aí. E aí tem umas classes, né? Nas classes, os menos ricos que os menos ricos, e assim até chegar nos miseráveis, que devem ser pelo menos uns 30% da população gaúcha, como o resto da população brasileira. E aí, minha gente, o Estado vai ficar mais pobre? Muita gente, toda essa gente ali de Porto Alegre, que tinha comércio, de Guaíba, de Eldorado do Sul, que foi varrida, de Canoas, São Leopoldo, essa gente toda, São Sebastião do Caí, Esteio, todas essas cidades ali próximas de Porto Alegre, seus pequenos comércios, tudo se perdeu. Vocês já pensaram o empobrecimento dessa gente? O empobrecimento geral, considerando que economia jamais pode ser um assunto visto do ponto de vista dos indivíduos, das famílias ou das empresas, tem que ser visto no conjunto, porque é uma questão sempre política e coletiva. Então, não podemos esquecer também desse aspecto, e nesse aspecto vai ser comprovada com força a incompetência dos nossos políticos para a tal gestão que os neoliberais tanto prometeram. Né? Isso também é uma coisa para a gente se lembrar. Aliás, vou aproveitar para dizer mais uma coisa. Acho que o nosso governador nunca mais deveria, se ele sobreviver a tudo isso, né? E o tal prefeito, que é o mais culpado de todos os prefeitos, é o prefeito de Porto Alegre, eles deveriam sair da política. E ir para um spa, fazer terapia, se não forem presos, né? Porque eu espero que sejam investigados, que sejam processados, julgados, e, para o meu gosto, até onde eu posso ver e intuir, eles deveriam ser presos. Agora, fica muito claro que não sabem cuidar de nada, que não são bons de política, e que hoje a gente sabe quem é bom de política
também tem que ser bom de economia, porque essas duas áreas estão entrelaçadas. Esses sujeitos vão dar a prova e as pessoas vão sentir de que a catástrofe foi muito maior, porque a economia não vai se recuperar assim, embora os espertinhos já estejam aí fazendo cálculos para gentrificar o Rio Grande do Sul e fazer esse estado ser um estado dos ricos para eles mesmos. E, portanto, a população de classe média, que vive assim tentando se segurar, né? E a população ameaçada de morte, indígenas, quilombolas, pessoas que vivem em áreas de periferia e tal, essa gente toda vai ter que lutar muito pela sua vida junto com a democracia. Eu até diria que lutar pela vida dessas pessoas é lutar pela democracia hoje. É isso que eu queria dizer sobre isso, né? Dá até uma angústia aqui constante, Márcia. Querechu, com você, ontem a Mariana Félix estava dizendo que o Melo, enfim, não tem diálogo nenhum das suas secretarias com os movimentos populares, com as comunidades, inclusive afros e indígenas. Isso você está vendo aí constantemente, desde os acontecimentos mais trágicos lá atrás, há 20, 30 dias, né? Então, bem no início, a gente concedeu uma entrevista, né? Eu, enquanto liderança, né, aqui do território, as pessoas perguntam, porque sabe que eu estou sempre nesse meio do debate, na ponta, como falei para vocês antes, né? E eu denunciei nessa entrevista, inclusive, que o mundo estava olhando para o estado do Rio Grande do Sul, mas em nenhum momento se falava em população indígena. E os nossos governantes, menos ainda, né? Porque se tu está em um território, em uma cidade, em um território indígena, e os teus governantes não criam políticas públicas, não se interessam, principalmente no meio de uma catástrofe, em conversar com essas populações, né? Povos tradicionais, povos indígenas, quilombola, cigano, ribeirinho, enfim, população periférica, povo preto, como que o mundo também vai enxergar? Né? Então, ao mesmo tempo que eu denunciava a questão do não acesso, tanto municipal quanto de Estado, né, eu também dizia que as pessoas também não olham para nós. Né? Então, nós fomos, eu acho que depois de 9, 10 dias, começaram a falar em população indígena no Rio Grande do Sul, que tinha perdido os territórios, que tinham ficado completamente submersos, né? E que sim, a gente existia. Né? Então, este estado, principalmente este estado, o estado do Rio Grande do Sul, do qual eu estou falando dele e habito nele, ele é um estado extremamente racista. Ele é um estado que violenta as suas populações tradicionais, não dando os acessos a elas, ao que é necessário, ao que está escrito na Constituição, ao que está escrito que deveria ser cumprido nas convenções, inclusive 169 da OIT. Né? Então, quando este Estado, em todas as suas esferas, não cuida da sua população, o mundo também não vê responsabilidade em querer falar e também querer cuidar. Né? Porque eu senti muita dor quando comecei a ver os territórios dos parentes no interior do estado completamente alagados, né? Os parentes perderam o pouco que tinham. E aí a gente não pode nem dizer tudo que tinham, tá, gente? É o pouco. É o pouco, né? Porque como citei lá atrás, né, não adianta a gente ter um território e não ter sustentabilidade nele, né? Não ter a terra que possa plantar, não ter o solo não contaminado, né? E é por isso que os não indígenas e a sociedade diz que nós não queremos trabalhar, que a gente tem terra. Isso é importante salientar, né? Que dizem, mas eles têm terra? E por que eles não plantam lá nessa terra? Meu caro cidadão brasileiro, você foi lá e verificou se essa terra é possível plantar nela? Se o solo que está embaixo dela não está contaminado? Se a água, se é que se tem acesso à água nesse território, se ela é potável, se tem acesso a saneamento nesse território, né? Isso é importante a gente colocar sempre, porque as pessoas nos julgam e
o resultado foi esse. Tanto que, quando aconteceu, ainda estamos nessa crise, as pessoas não perguntaram sobre nós. Não perguntaram sobre populações indígenas. Elas se voltaram a ajudar os cidadãos gaúchos. E essa crítica vou fazer e vou continuar fazendo. Afinal de contas, eu estou aqui para falar, né? Então, começa nas esferas municipais, estaduais e federais também. Eu costumo dizer que aqui não tem quem está isento desta responsabilidade. Agora, o que vai se fazer daqui para frente é o que queremos saber. Mas, enquanto isso, as comunidades indígenas que foram completamente alagadas, submersas, que perderam um pouco que tinham, como é que essas comunidades vão se mobilizar? Como é que elas vão continuar existindo? Como é que elas vão continuar sobrevivendo? Como é que elas vão confeccionar a arte ancestral? Com que material? Com que insumo? Como é que vai ser a nossa vida daqui para frente? Esta é a pergunta que eu tenho feito nesses últimos 28 dias. O que é que vão fazer para respeitar o nosso modo de vida a partir deste recado que foi dado agora pela Mãe Terra novamente? E eu falo isso, e desculpe estar um pouco exaltada, porque isso é a dor que eu sinto aqui dentro de tudo que eu acompanhei nesses 28 dias. As perdas desses territórios, então, que as pessoas tanto dizem, mas eles têm territórios. Vamos deixar assim, então, tá? Perdemos nosso território com pouco que tinha. Muitos estão em abrigos que a gente está tentando, está sentando. Eu, inclusive, daqui a pouco tenho uma reunião para tratar disso, né? Do núcleo que eu coordeno, né? Que precisamos de um território para colocar a cacica Sheila e a sua família que está no abrigo. Mas não é só a família da cacica Sheila. São mais de 30 mil indígenas que estão sem o seu território. Será que, a partir disso que aconteceu, nós vamos, de fato, então, conseguir ter esse território conforme o modo de vida de cada um, de cada cultura, de cada especificidade, da diversidade indígena que nós temos nesse estado? Porque não somos todos iguais. Somos guaranis, mbiá, somos caingangue, são xoclém, são várias etnias, e cada um tem o seu modo de vida, cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua questão social, das quais, infelizmente, nós, mulheres indígenas, já estamos sendo muito massacradas, como já citei, né? Pela questão colonial, pela questão que atravessa diariamente. Nós estamos em luta, nós temos que estar gritando, colocando os nossos corpos, territórios em evidência, na base, na ponta da luta, para dizer: ei, gente, sociedade, Estado, olá, pessoas, nós estamos aqui. Nós somos os primeiros habitantes desse continente. E o que vai acontecer com nós agora? Já tentaram silenciar as nossas matriarcas? Eu descendo de matriarcado, eu não venho de patriarcado, como é o que está imposto hoje em dia dentro das comunidades indígenas. Dentro do meio da catástrofe, nós tivemos mais um levante, nós tivemos mais uma cacica que foi encacicada. Vocês entendem a importância de nós reverenciar quem nós somos, a Mãe Terra e os nossos matriarcados? Isso também não nos deixam fazer, tentam todo o tempo todo nos silenciar, nos violentar, né? Como se nós estivéssemos fazendo errado, colocando a nossa voz. Mas se a gente deixar, ninguém vai também nos auxiliar para falar sobre nós. E as pessoas precisam entender que elas precisam falar sobre nós, sim, se forem autorizadas, mas sempre com nós. Nós temos voz, nós sabemos falar, né? Nós não queremos ser representadas pelo masculino, nós queremos ser a nossa própria representação, que é como eu estou fazendo aqui, tendo a oportunidade de conversar com vocês e com todos esses espectadores. Então, é isso. Como que vai agora, a partir disso, a nossa vida? Ou ela se modifica, ou nós vamos ser respeitadas, nós vamos ter os acompanhamentos necessários, né? Como diz as consultas prévias, e colocar todos
essas pessoas, tanto indígenas quanto quilombolas, quanto ribeirinhas que sofreram, que tiveram o pouco que tinha levado, né? Ou a gente senta todo mundo e conversa como a gente está conversando aqui, ou a gente vai ter uma próxima crise que vai ser pior que essa. E com esta riqueza, como disse a querida Márcia, né, que o estado do Rio Grande do Sul tanto exaltava ter, que era o que mais exporta, é o que mais produz, é o que mais visivelmente dentro dessa caixinha aí que colocaram, né, seria rico. Eu não vejo essa riqueza também. Sabe por quê? Eu veria essa riqueza se antes de tudo isso acontecer, eu conseguisse chegar numa comunidade indígena e visse aquela comunidade me dizer que ela não estava passando por insegurança alimentar e nutricional, que ela estava conseguindo dali daquela terra tirar o insumo para confeccionar a arte ancestral e para a sua alimentação e para o bem viver daquele povo que ali está. Então, esse estado ele é rico, era para alguns. Para nós, ele é rico, para nós, populações indígenas, a maneira que a gente busca o nosso bem viver. Infelizmente, é com muita vulnerabilidade, inclusive miserabilidade. Porque as pessoas também não querem falar sobre isso, mas eu falo. Eu falo, sim. Porque se não houvesse, a gente não ia ter tanto suicídio de mulheres indígenas, tanto suicídio de jovens indígenas, que é outra questão que também não se conversa, né? O suicídio dentro das populações indígenas, principalmente das mulheres. Por que será que isso ocorre? Não é porque a sociedade não tem interesse, o Estado também não sabe, o que é esses indígenas estão se matando? Que bom que estão se matando, porque é menos alguns, né, para virem a incomodar, para vir reivindicar os seus direitos. Né? Então, um pouco nessa linha. E desculpa, gente, assim, exaltar um pouco, mas é que dói, viu? Dói muito. Dói muito. Querexu, eu sei que é completamente diferente, mas eu sinto junto com você aqui muito e nem sei como conduzir aqui depois da sua síntese e desabafo e ao mesmo tempo análise, né? Nossa querida Iris, eu sempre erro o nome da Iris, ela vai, né, sempre fala, Linda Nery é assim que fala, né? Nablotnij. A Iris, que é cientista política e virá amanhã, ela ajudou a gente aqui a conduzir, inclusive a indicar os nomes do Rio Grande do Sul, na verdade, ela articulou tudo, né? Agradeço a ela mais uma vez. Ela estará aqui amanhã, junto com Janedir Maleba, e ela tem me lembrou aqui uma questão para você, Querexu, sobre a destruição da aldeia Pecuruti, que foi demolida por tratores no dia 3, no início das inundações causadas pelas chuvas. Foi destruída pelo DENIT. Você pode falar um pouco sobre esse fato aqui, mais um dos fatos, né, genocidas do Estado brasileiro? Então, quando eu falei de dor, é isso, né? Porque quando a gente está conversando aqui, eu começo a lembrar de tudo que tem acontecido, né, nesses 28 dias. E um dos episódios de violência e violação que me marcou muito, eu fiquei muito ruim, assim, nesse dia, foi quando chegou até mim, né, a denúncia de que os parentes tinham sido removidos antes, né, da questão do alagamento. Né, porque eles disseram, nós fomos removidos antes e eles nos levaram para um abrigo, ainda não estava, né, subindo a água. E a gente voltou lá, que nós guaranis somos assim, né, a gente não se dá por vencido. Então, alguns foram levados para o abrigo e os outros voltaram até lá e aí já estava tudo destruído. Né, e eles já estavam há muitos anos ali, e solicitando, então, vamos voltar para a questão de territórios indígenas de terra, solicitando que eles tivessem uma terra indígena que fosse produtiva para eles, né, buscar aí o bem viver, né, dentro da cosmovisão Garimbiá. Isso nunca foi respeitado, nunca foi ouvido, e novamente o território onde eles estavam, onde eles tinham feito o seu aterramento, que é assim que a gente fala, onde está o nosso corpo território, então o território indígena, foi completamente demolido, né, e devastado. Então é mais uma violência que a gente denunciou,
também, né, junto aos órgãos competentes, vamos ver o que vai ser feito, mas ainda a pergunta é a mesma: aonde é que vão colocar os meus parentes que estão agora um em cada lugar? Onde é que eles vão ter a dignidade de ter o território deles e dizer: esse território a gente conseguiu agora para a gente buscar esse bem viver, para que as crianças cresçam, para que a gente continue conservando, né, o nosso modo Biá-Recó, né, que é o modo de ser e de viver do Guarani-Biá. Nós tivemos uma outra comunidade também encharqueadas, que também ficou alagada e ficou 6 dias sem ter água potável, que também chegou até nós. Então, são várias coisas que acontecem que tanto o Estado quanto a comunidade, às vezes, também não fica sabendo, porque são fatos que acontecem e se isolam, né? Porque as pessoas se protegem. Aí eu pergunto, e as mansões que também estão a poucos metros de onde foi demolida, né, a comunidade Pecuriti, elas foram também demolidas? As patroas também foram lá passar sobre elas? Ou elas estão lá, se a gente for ali agora? Então, importante, né, que a Iris trouxe essa pergunta, né, trouxe novamente a tona isso para a gente dizer. Por que o nosso acampamento foi destruído? Nós somos retirados de lá? E por que as mansões, os resorts, o que vai ser construído ali, continua ali em pé? Novamente, né? Fica aí o quanto a gente incomoda, o quanto as pessoas não querem nos ver, o quanto as pessoas não permitem, não respeitam a existência das populações indígenas no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, na cidade de Eldorado, na cidade de Guaíba, enfim, é isso que a gente recebe por ser esses guardiões da biodiversidade, por ser esse povo que todos os dias tem que lutar para continuar existindo nesses territórios ancestrais nossos, né? Porque nós, povos guarani, somos o povo da água, né? Então, por isso, a comunidade se situou também à beira do nosso rio Guaíba, que Guaíba, né, não é o nome dado por nós Guarani, o nome do rio é Guaí. Né? Guaíba ele foi colocado aí pelo processo imposto, né, do colonizador, do conquistador, do vencedor, né? Porque ninguém conta a história dos vencidos, só o vencedor conta a sua história. É isso, gente. Cacilca, obrigado. Eu sei que você tem uma reunião com o Ministério Público, né, agora. Isso. E então queria, assim, em nome do nosso público que está aqui escrevendo uma série de mensagens, agradecendo a você, a Márcia, e mandando solidariedade, fazendo uma série de questões. Depois a gente pode acompanhar no chat também, que vai ficar gravado aqui. Vou pedir para todo mundo que está aí nos assistindo, seja nos canais do ICL ou na nossa plataforma, curtir, compartilhar, mandar meu salve aqui para a Gláucia, para a Helena, que é de Porto Alegre, é uma aluna assídua aqui do ICL. Um abraço para vocês, vamos divulgar esse debate de hoje, todos esses debates tão fundamentais. E Querechu, mais uma vez, obrigadíssimo pela sua presença aqui, uma alegria mesmo durante esse processo de tristeza profunda, te conhecer, te ouvir, aprender com você. Espero dentro em breve, junto com a Iris e com a própria Márcia, poder te encontrar aí para te dar um abraço, para a gente conversar. E despeça-se então do nosso grande público, minha cara. Então, agradecer, né, a oportunidade novamente de ter a minha voz juntamente com uma das minhas ancestras, agradecer a permissão delas também, né, das minhas ancestrais na condução desse diálogo que a gente teve, né, que tem muitas pessoas nos ouvindo e que as pessoas atendam ao chamado da Mãe Terra, atendam ao chamado dos povos originários, das mulheres indígenas, que as pessoas tentem aprender sobre o matriarcado, e aí não é só o matriarcado indígena, claro que sempre vou falar dele porque é o que faço parte, mas sobre matriarcado, porque afinal de contas, todos para estarem aqui nasceram de um útero, e esse útero ele é feminino, né? Todos têm mãe. Então, pensem a partir
deste matriarcado, de cada um, de cada uma que escutou e que pôde ter o privilégio de me ouvir fazendo hoje esse debate aqui com vocês, né? E agradecer muito a Iris por a gente ter conversado, por eu poder estar aqui conversando com você e com Márcia, que admiro, e como é que é, espio, que eu costumo dizer, eu fico espiando assim de longe, né? E hoje eu pude estar na mesma tela com essa mulher também incrível e fantástica, né? As bruxas, como eu costumo dizer aqui no meu território, quando eu faço as minhas aulas, as minhas conversas, né? Essas bruxas que a gente tem que juntá-las junto à nossa luta, a luta das mulheres indígenas. Então é um prazer e quero muito receber vocês aqui no território. Quero também que futuramente a gente consiga ir até o território, porque eu tenho certeza que a Cacica Sheila vai conseguir o território dela também. A gente vai ir até lá e falar sobre isso. Dizer, lembram naquela época que a gente fez a transmissão? Pois ela não tinha território, estava no abrigo, agora hoje nós vamos lá visitar a comunidade dela. Então, quero muito recebê-los, quero muito abraçá-los e dizer também que não fique por aqui, né? Que a gente possa estar reverberando e fazendo algo mais juntos, né? Em prol da visibilidade da luta das mulheres indígenas, que são, sim, quem está na linha de frente. As mulheres indígenas foram as que mais se preocuparam com todos os territórios. Sempre mulheres indígenas. Vocês podem pegar qualquer matéria que vocês vão ver sobre a questão das crises climáticas, das grandes catástrofes, ou da questão do garimpo, da questão de proteção ambiental, vão ser sempre mulheres. Podem olhar, só colocar ali. São sempre as mulheres que estão na linha de frente, que estão na ponta nessas lutas, e eu estou aqui na ponta com o Centro de Referência Indígena do RS, com as minhas parentas Guarani-Mbiá, com os meus parentes indígenas Warau, também, enfim, uma luta diversa, com várias etnias. Que todos tenhamos aí uma tarde reflexiva, que possamos nos reencontrar e nos realinhar enquanto seres habitantes da Mãe Terra. E, em primeiro lugar, honrá-la. Meu muito obrigada. A Eveté. Até a próxima. A Eveté, minha caríssima. Um beijo. A gente se vê. Tchau, querida. Até mais. Obrigado, gente. Obrigadíssimo. Márcia Tiburi. Eu não sei nem o que falar aqui. Você... Olha o que... Ô, Márcia, você falava da... É inacreditável, né? A derrota, o Melo derrotar a deusa do Rio Grande do Sul, da luta, da resistência, da inteligência, que é a Manuela Dávila, né? E ela é amada. E isso que é engraçado, Né? Lina. Ela é amada no Rio Grande do Sul, pelo Brasil afora, mas muito amada no Rio Grande do Sul. Foi uma façanha mesmo de fake news e desinformação ali, um negócio horroroso. E aquele bando de homens atacando ela naqueles debates. E ela sempre tão elegante, né? Se ela tivesse Márcia dito... deu uma congelada aqui na imagem, vai voltar aqui, ó. Voltou. Voltou. Eu estava falando, isso foi um sinal do cosmos para eu não falar uma coisa que eu ia falar agora. Que Ainda travou bem na hora. Não direi, mas o fato é que ela foi atacada por uma horda de homens predadores, hediondos, todos muito feios, muito cafonas, morrendo de inveja dela, né? Porque sabe que tem esse negócio da inveja masculina, né? Das mulheres, enfim. E a Manuela é uma das mais invejadas, invejada também por mulheres que não a suportam, porque ela é linda, bonita, inteligente, alegre. E eu tenho uma mulher, por exemplo, que um dia, mas uma mulher da política que falou mal da Manuela, e eu pensei, mas que coisa feia. E ainda falava uma coisa misógina, né? E eu fiquei pensando, gente, é muita inveja. Então, foi uma derrota tremenda. Por outro lado, acho que Manuela, como anunciou no seu discurso, na sua campanha política, ela tinha anunciado medidas relacionadas à prevenção de uma enchente do Guaíba. Ela falou dos diques, ela falou do bairro Sarandi, que foi o mais afetado de todos em Porto Alegre. Ela falou da necessidade de manutenção do sistema que garante, né, a segurança
do Rio Guaíba e assim por diante. Enfim, fiz toda uma conversa muito técnica em relação ao que estava acontecendo, e agora as pessoas começaram até a recuperar aí nas redes sociais esse tipo de conversa daquela época. Não que o Sebastião Melo também não tenha falado, o que é pior ainda para o lado dele, porque ele, sabendo, porque estava todo mundo avisado, não prometeu o que cumpriu também. Ou seja, quando esses políticos, ele e o Eduardo Leite, alegam uma surpresa, isso é a mentira mais explícita. Mas, é claro, eles são homens políticos do poder tentando salvar a própria pele, então esse tipo de discurso continua, né? E continuará, e eu só acho realmente que se houver dignidade da parte dos eleitores, esses sujeitos nunca mais se elegem, porque eles, dos eleitores, nós até podemos esperar dignidade, porque errar é humano. Agora, esses espertinhos, eles não estão errando, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E aí, Lindy, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, talvez a grande pergunta que a gente deva se colocar nesse campo do entrelaçamento entre o econômico, o político e o social, a grande pergunta talvez seja: como será, diante da promessa, né, dos neoliberais no governo, neoliberais que têm uma política de destruição e de se aproveitar de maneira como uma rapina, né? Diante da desgraça, diante dos cadáveres, diante da destruição dos escombros, eles veem uma oportunidade. Então, para eles, os escombros são muito bons. Que tudo tenha ido por água abaixo, foi projeto histórico do neoliberalismo, que fazer um parêntese, né? Esses dias eu falando de neoliberalismo e um sujeito lá chegou para mim e deu um baita argumento para eu não falar mal do neoliberalismo. Ele disse assim: para de ser anos 80, você está falando muito como nos anos 80. Quer dizer, o neoliberalismo começou, digamos, na década de 20, vamos colocar assim, lá junto com o fascismo, e seguiu a sua história, fazendo o seu laboratório na América Latina, no Chile, no Brasil. Quem leu aquele fabuloso livro, que acho que saiu em 2007 no Brasil, eu me lembro que eu comprei imediatamente o livro da Naomi Klein, a Doutrina do Choque, a Ascensão do Capitalismo de Desastre, né? Então, como que a história funcionou, como esses países são laboratórios, e agora os neoliberais que destruíram prometem reconstruir, e eu queria saber por que será que as pessoas seriam otárias de acreditar nisso? Primeira coisa que eu coloco para o povo gaúcho. Será que aqueles que destroem querem reconstruir? Não, eles não querem reconstruir. Eles querem construir por cima, para, obviamente, realizar aquele plano fabuloso, a tal chamada gentrificação, né? Que o povo tem que saber o que é isso, né? Significa tudo que a Cacica estava agora nos dizendo. A Querejú estava dizendo um negócio super importante. Os casarões dos ricos não serão abalados. Se forem, será dentro de um quadro de direitos assegurados, se para, digamos assim, construir um shopping, né? Sabe lá? Ou deixa fachada, né? Como já tem muito disso em Porto Alegre, no Brasil afora. E aí, esses sujeitos que destroem, gentrificam, chamam a sua empresa, chamam a Álvares e Marshall, né? Que é essa empresa onde o Moro trabalhou por um tempo, uma empresa que é especialista em limpar a barra de pessoas e empresas, limpou a barra de empresas na época da Lava Jato, empresas destruídas pela Lava Jato, que eram contratadas para ela poder, então, para ela poder limpar a barra dessas empresas, né? E agora tem que limpar a barra, literalmente, tem que limpar a cara, né? Do prefeito, tem que limpar a cara do governador, que estão enlameados até os olhos, e que, evidentemente, querem sobreviver e dizer que o Rio Grande do Sul, depois disso tudo, ficou muito melhor. É sempre assim, o poder funciona assim. E para que as pessoas não digam que eu estou falando isso porque eu sou de esquerda, embora eu sou uma ecofeminista, eu sou muito pior do ponto de vista
ideológico do que uma pessoa de esquerda, eu sou uma pessoa ecofeminista, ecossocial feminista. Eu vou lembrar assim que todos os poderes sempre fazem o mesmo jogo. Sempre vai sobrar alguém, ou melhor, sempre alguém vai ser como a Querechu falou. Alguém que vai ser o derrotado, né? Esse derrotado vai sobrar alguns derrotados. E esses derrotados não terão nem a chance de contar a sua própria história. Mas esses derrotados sabem que não haverá salvação para eles. E isso é bom a gente lembrar. Haverá salvação para os ricos, para alguns brancos, para os ricos sempre. Para alguns brancos, não para todos os brancos, porque brancos que têm que lutar pela própria sobrevivência, esses não serão ajudados, não serão ajudados por governo nenhum, e só serão ajudados à medida que possam pagar também. Então, a gente tem que lembrar desse tipo de jogo, mas lembrar, ter consciência e talvez reconstruir o rumo. É óbvio que esse governo também do Rio Grande do Sul não está querendo reconstruir o rumo numa direção antiga, né? Aquela direção que Porto Alegre era ainda um exemplo, né? Na época do orçamento participativo, por exemplo, o Porto Alegre foi uma cidade muito importante, um modelo de administração, de governamentalidade, né? Vamos chamar assim, para usar um termo do Foucault. Então, uma forma de governar a cidade de tal maneira que as pessoas pudessem participar, que os grupos pudessem participar, que as pessoas pudessem dizer o que era mais importante para os seus bairros. Então, esse tipo de democracia mais direta, digamos assim, que o cidadão, a cidadã é contemplado, né, nas suas urgências, isso tudo, e que a coisa é conversada, ou seja, nada pode ficar por debaixo do pano, nada pode ficar oculto, isso não interessa a essas figuras. Então, eles chamam uma empresa boazinha, né? Não é tão boazinha, vai ficar trabalhando de graça 100 dias. Nossa, como é boazinha essa empresa estadunidense, neoliberal. Eles são tão bons, essa gente é tão boa. Gente, só ironizando. Porque a ironia, aliás, requer a inteligência de quem escuta. É um jogo de inteligências. Quem faz a ironia, quem recebe a ironia. O fascismo acabou com as figuras de linguagem e acabou com a ironia. A gente não consegue mais ser irônico. Tem que viver se explicando. Isso eu acho que não precisa explicar, porque eu estou contando com a inteligência, pelo menos das pessoas que nos assistem. Agora, um fato. A gente tem que deixar claro para essa galera que está aí com o poder, o dinheiro e a mentira na mão, a gente tem que deixar claro para eles que nós não somos otários e a gente tem que lutar para que uma reconstrução do Rio Grande do Sul seja efetiva e real, concreta, e que esteja acima dos interesses políticos e econômicos e atenda aos interesses do povo, daqueles que precisam sobreviver, daqueles que não têm mais nada. Tinha gente se matando no Rio Grande do Sul agora, literalmente, pessoas tentaram suicídio. Pessoas, inclusive pessoas humildes, pessoas que não tinham nada além da sua casa, além da sua pequena propriedade de terras, da sua pequena plantação. Muita gente na zona rural foi destruída. E com essa destruição climática, essa destruição econômica, segue também uma destruição psíquica. E a gente precisa cuidar dessa parte, embora os ogros do neoliberalismo achem que não existe psiquismo, é tudo, aliás, no fascismo, é tudo na base da frieza, é tudo na base do... Isso no Rio Grande do Sul, aliás, a gente é educado na base da frieza, né? No frio geográfico, o frio geológico, o frio humano, o frio geral, é um frio tremendo, e um frio da razão também, que não nos salvou. Porque a própria lógica científica foi suplantada. E uma coisa importante também de dizer, que eu não quero que o nosso tempo acabe sem que eu fale isso. Rio Grande do Sul, é óbvio, tem esse bando de besta aí, né? Esse bando de ignorante, bando de tosco, bando de gente grossa. Mas tem várias pessoas, muitos, intelectuais, pesquisadores, professoras e professores, tem uma inteligência gigantesca também nesse estado.
É óbvio que tem muita gente especialista em tudo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e outras universidades aí do Rio Grande do Sul, federais e privadas. Muita gente muito especialista. Para que precisa chamar a empresa lá de Nova Orleans, né? Para quem é que está por trás disso? Gente, pelo amor de Deus, vamos investigar, vamos tentar entender. Quem é o urubu que está ali esperando a catástrofe? Essa empresa foi chamada agora, do nada? Ou diante das catástrofes que vêm acontecendo? Ou que podiam acontecer? Será que ninguém sabia que isso ia acontecer e que depois era só construir por cima? Eu fico desconfiada, gente. Estou aqui levantando uma questão. Se não foi cuidado e a catástrofe era iminente, o que a Álvares e Marçal estavam fazendo aí na porta, né? Pergunto. Não podemos desconfiar? É proibido desconfiar? Será que esses caras vão ter muito trabalho no Brasil destruído? Quem é que vai ganhar com isso? Será que os nossos políticos são inocentes, isentos? Será que eles não vão receber nenhum dinheiro para eles mesmos por isso? Não digo assim como corrupção direta, mas digo no processo, no tempo histórico. O Moro saiu dos seus cargos públicos e arranjou o emprego que fez ele ganhar milhões, né? Então, era todo um jogo, gente. Pelo amor de Deus, vamos acordar, né? Acho que a gente tem que falar sobre isso, né, Lindener? Porque daqui a pouco vai aparecer coisa, só não vai aparecer se a gente não procurar, né? É que nem aquele negócio do celular do seu cônjuge, né? Que você não deve olhar, porque se você olhar, vai aparecer. Então, a gente não vai olhar isso tudo que está acontecendo? Vamos ficar assim, sem fazer perguntas óbvias, perguntas literárias, né? Perguntas que devem aparecer por escrito. Qual é? Como assim? Com tanta gente em casa competente, por que precisa chamar esses estrangeiros especialistas em catástrofe? Vamos ler o livro da Naomi Klein, que, assim, é uma pessoa ocupada em investigar essas questões. Como funciona o capitalismo de desastre? É bom para o capitalismo de desastre que não haja desastres? Não. Deixa-se o desastre acontecer, porque depois pode-se conseguir muito dinheiro para reconstruí-lo. E a população que está se ferrando, esse governo não governa para a população, nem o Sebastião Melo governa para a população, nem o governo estadual governa para a população, né? Então, quem governa para quem? O Estado mínimo governa para os ricos, entre eles, nos clubinhos deles, né? Bom lembrar esse tipo de coisa óbvia. E, assim, estou falando uma coisa que eu acho que é óbvia, né? Claro. É óbvia, mas aquele óbvio sempre muito difícil de encarar, né? E que as pessoas não estão afim de encarar, e evidentemente a própria elite também não. Estou até embargado aqui, Márcia, mas você, enfim, deu uma aula magna sobre o assunto, maravilhosa como sempre, e pensar que o capitalismo é a catástrofe como projeto, igual você mencionou a Naomi Klein, né? Ô, Márcia, tinha tantas coisas e causas aqui para te perguntar, mas acho que eu vi o Chico Sá hoje publicando a coluna dele aqui no ICL, lembrando alguma coisa do Raul Seixas, 50 anos sem Raul Seixas, ou nem sei se é tanto tempo assim, mas enfim, 50 anos da canção Gitar, né? Guitar. Mas eu lembrei de outra, né? A solução para o nosso povo eu vou dar, negócio bom assim ninguém nunca viu. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Lá, 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 lá. Quer dizer, essas empresas aí que você mencionou, inacreditável, né? Assim, negócio assim. Márcia, primeiro queria te agradecer mais uma vez e sempre pela prosa, pela parceria, pelas aulas sempre fundamentais que você nos oferece generosamente e sempre brilhantemente. Queria dizer que amanhã nós encerraremos essa semana de debates e que, evidentemente, a gente vai tentar, de outras formas, continuar aqui no próprio ICL e em outras instâncias. Então, amanhã a gente recebe a Iris eu sempre erro, né? Nablotolonich e o Jandir Maleba.
e a gente vai então encerrar aqui com chave de ouro esse debate. Ela, cientista política, mulher da fronteira, fronteiriça, ele é historiador, que é da região de São Paulo, mas mora há muitos anos no Rio Grande do Sul, é professor da Federal do Rio Grande do Sul. Queria mais uma vez agradecer todo mundo que entrou aí, o nosso grande público, um beijo no coração de vocês, nossos alunos, alunas, ouvintes, todo o público do ICL e o público brasileiro e gaúcho. Obrigado, Henrique, Igor e toda a equipe aqui do ICL. Márcia, despeça-se do seu grande público. Obrigada, Lindner. Eu gosto muito de você, fico muito feliz que você esteja cada vez mais envolvido com a esfera pública, cada vez mais, entre aspas, com neon sublinhado, cada vez mais midiático. Acho que essa é uma tarefa dos intelectuais também, de ocupar espaço na esfera pública para construir uma outra esfera pública, né, gente? Para fazer o povo pensar. Então, te agradeço muito, acho bárbaro o teu trabalho, o trabalho do ICL, da equipe toda, gosto muito de vocês todos, acho geniais. E sigamos agora nesse momento refletindo sobre o Rio Grande do Sul como um objeto manipulado nesse processo de catástrofe. Então, não sejamos ingênuos, nunca! Os nossos inimigos neoliberais rentistas não são ingênuos. Os nossos inimigos fascistas e patriarcais não são ingênuos. Então, não sejamos também. Precisamos estudar esses fenômenos para a gente se preparar para enfrentá-los. É isso. Muito obrigada, querido. Beijaço. Grande beijo. Tchau, beijo. tchau. Tchau, gente. Até amanhã.